Alô, Guilherme Plat, alemão para brasileiros. A minha dica de hoje é como se utiliza ou como se sabe que uma palavra é masculina na língua alemã. Bom, existem várias formas de você saber que uma palavra é masculina na língua alemã. A mais comum geralmente é pela prática. Geralmente, quando a gente começa a aprender alemão, a gente começa a ouvir as palavras e entender que aquelas palavras são masculinas, femininas ou neutras. A princípio, a gente tem uma certa dificuldade, porque no alemão tem essa diferença da língua portuguesa de ter três artigos e também não tem uma ordem de que, por exemplo, sol tem que ser uma palavra masculina enquanto lua tem que ser uma palavra feminina. No alemão, ao contrário. Então tem essas diferenças, mas eu trouxe aqui uma dica para ajudar vocês a entenderem melhor essas diferenças. Por que que palavras, às vezes, que no português são femininas, são na língua alemã masculinas. Artigo masculino, então artigos masculinos. O artigo masculino, como vocês já devem saber, é o artigo der. Quando eu vou saber que realmente a palavra é masculina? Uma forma bem simples é a gente notar esse ER no final das palavras. Esse é um sufixo masculino. Esse ER, ele sempre vem no final de palavras masculinas. Em 90% dos casos, essas palavras vão ser masculinas. Aí você me diz, nossa, Guilherme, mas como assim 90% dos casos? Assim como no português, existem exceções à regra. E uma exceção, por exemplo, à regra seria a palavra Mutter. Mutter quer dizer mãe. Termina com R, mas é uma palavra feminina. Então, quando eu sei que a palavra é masculina? Antes de nomes masculinos. Por exemplo, Lehrer, professor. Termina com ER, certo? É um sufixo masculino. Então, essa palavra é automaticamente masculina. Como que eu sei que ela é feminina? Porque aqui no final tem um IN, Lehrerin. Provavelmente você vai saber que aquela é uma palavra feminina. Por exemplo, engenhão é uma palavra, um nome masculino, certo? Engenheiro. Eu já sei que é uma palavra masculina. Se tiver um IN lá no final, vai ser uma palavra feminina. Períodos do dia. Períodos do dia em alemão são exclusivamente masculinos. Pode ser do dia ou do ano. Por exemplo, Mittag, que é a hora do almoço. Mittag é uma palavra masculina. Abend, uma palavra masculina. Sim, parece estranho, noite ser masculino, mas no alemão é uma palavra masculina. Há algumas exceções à regra, por exemplo, Nacht é outra forma de dizer noite em alemão, mas é uma palavra feminina. Então não é uma regra que é levada à risca, que em períodos do dia ou do ano essas palavras vão ser masculinas, salvo as exceções. Então uma dica, aprenda as exceções, porque elas são três ou quatro exceções. Se você lembrar, por exemplo, que Nacht já é uma palavra feminina, então você já vai saber que todas as outras, por exemplo, são masculinas. Isso aqui também vale para estações do ano, por exemplo, Sommer, que é verão, Winter, que é inverno, Herbst, que é outono. Então vale para todas as estações do ano. Lembrando que elas são todas masculinas. Pontos cardeais. Esse daqui não existe exceção. Todos são masculinos. Então, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, centro-oeste, enfim. Todos eles são masculinos. Então, Süden é der Süden, Norden é der Norden. Então, é sempre o norte ou o sul. Clima. Sempre que você for dizer clima, se for utilizar as palavras em alemão, porque algumas palavras são derivadas de outras línguas, como inglês e francês, essas palavras acabam tendo um artigo distinto. Mas se você usar sempre a palavra alemã, como por exemplo Regen, que é a palavra para chuva em alemão, vai ser masculino o artigo delas. Então ela vai ser considerada uma palavra masculina. Wind também é uma palavra masculina, que é vento, né? Ventoso. Bebidas alcoólicas em alemão são sempre masculinas. A única exceção à regra é a cerveja. Então é fácil de lembrar, porque você sempre vai ouvir o alemão falando das Bier. Então é uma palavra que é muito marcante na cultura alemã. Mas todas as outras são masculinas. Então Wein, Schnaps, Sekt, vodka, todas elas são der, são todas masculinas. E marcas de carro, obviamente, no alemão sempre são palavras masculinas. VW. VW é a abreviação em alemão para Volkswagen. VW porque o V no alemão tem som de V e o W tem som de V. Então os alemães costumam dizer VW ao invés de dizer Volkswagen. Então VW é der VW porque é uma marca de carro, então é uma palavra masculina. Der Audi, der Porsche. Então são todas consideradas palavras masculinas. Bom, essa é a minha dica de hoje. É uma dica mais intuitiva para gramática, para você tentar começar a entender melhor.
E eu vou trazer também outros vídeos dizendo como funcionam os artigos para palavras neutras e para palavras femininas. Então acompanhe aqui no nosso canal, porque eu vou estar trazendo essas dicas para vocês aprenderem melhor. Se você ainda não conhece a nossa página, vai lá no link da descrição, acessa a nossa página, conheça o nosso curso de alemão para brasileiros. E muito obrigado pela sua atenção. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.